Faz em nós o teu querer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sou nada diante do teu poder. Glória a Deus. Nem merecedor do teu imenso amor. Aleluia. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Oh, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti. Glória a Deus. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus Cristo. Temos aí uma palavra da parte do Senhor para ministrar a tua vida. Glória a Deus. Nós estamos aqui para trazer da parte do Senhor algo que com certeza vai estar abençoando a sua vida. Queria que você pudesse aí já estar entrando, né, e já compartilhando esse vídeo, porque Deus vai falar poderosamente, amém? Deus vai falar poderosamente com a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta hoje é: que tipo de fé você tem? Qual é o tipo de fé? Né? Será que a sua fé é uma fé espiritual ou é uma fé natural? Nós vamos ver na palavra, irmãos, a respeito de dois tipos de fé: a fé espiritual e a fé natural. Né? Muitas das vezes nós estamos sem receber da parte do Senhor, porque nos tem faltado verdadeiramente uma fé espiritual, uma fé verdadeira, não uma fé natural, não uma fé humana, mas uma fé que vem de Deus, que é colocada em nossos corações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que eu vou estar lendo se encontra no Evangelho de João, no capítulo 20. E eu vou ler o versículo 29. Louvado seja o nome do Senhor. João 20, versículo 29, que nos diz assim: Disse-lhe Jesus: Porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Louvado seja o nome do Senhor. Para quem Jesus estava dizendo isso? Para Tomé. Tomé, ele só creu que era realmente Jesus Cristo. Ele disse: se ele colocasse o dedo, né, na mão do Senhor Jesus, se ele pudesse tocar e ver ali as suas chagas. Então, que tipo de fé é a sua? Nós vamos ver na palavra, né, algo que possa estar nos abençoando nesse final de tarde, início de noite, onde a palavra do Senhor nos diz aqui, no Evangelho de João, no capítulo 20. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não ver nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Glória a Deus. Amados, Tomé ouviu os discípulos dizendo que havia visto o Senhor. Porém, ele não creu, né, que aquilo seria possível. E ele diz: se eu não tocar com a minha mão, não pôr lá o dedo, eu não creio. Você sabia que existe um monte de pessoas assim? Existe um monte de pessoas que elas querem ver para crer. Elas não acreditam, né, que aquilo possa acontecer desde que realmente aconteça.
Elas não acreditam que aquilo pode realmente ser verdadeiro, desde que ela veja com seus próprios olhos. Que tipo de fé é essa? Que fé é essa que a gente fica dizendo que eu tenho que ver para acreditar? Essa é uma fé natural. Essa é uma fé que todo mundo tem. Todo ser humano ele tem uma fé natural. A fé de que vai andar e vai chegar a um lugar. A fé de que está tocando aqui. Ela pegou aqui na Bíblia. Eu estou tocando na Bíblia. Eu estou segurando a Bíblia. Eu creio que eu estou segurando. É um livro de capa preta. E que é a Bíblia. Essa é uma fé natural. É aquela que crê no que está vendo. Crê no que está tocando. É a fé sensacional. É a fé, podemos dizer assim, aquela que requer os sentidos, o tato, a visão, né? Ela precisa ver para crer. Mas existe uma fé diferente, pastora? Sim, existe. Existe uma fé espiritual. Existe uma fé que ela não precisa ver as coisas para acreditar, mas ela confia. E nós temos o exemplo da palavra do Senhor. Eu queria mostrar para vocês no livro de Hebreus, no seu capítulo 11, para nós sabermos o que realmente é a fé. Tem muita coisa que a gente fala que está crendo, que tem fé, e na verdade, no fundo, não tem fé. Tem muitas pessoas que estão enganadas a respeito da fé. Elas falam que creem, mas de fato e verdade elas não têm fé. Elas têm uma fé natural. Elas têm uma fé, sabe, humana. Aquela fé que acredita porque está vendo, porque está ouvindo, porque está tocando. E a palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, que nos diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, nós vemos aqui em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, que nos diz que a fé é a certeza. A fé é algo concreto, é o firme fundamento. Ou seja, na fé não há dúvida, na fé não há incerteza. Pelo contrário, há uma certeza, há uma convicção. A fé é realmente a fé espiritual, a fé verdadeira, a fé que vem de Deus. Ela é fundamentada, ela tem o seu fundamento, ela tem o seu alicerce, ela tem o seu lugar de convicção, de certeza. E diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Ou seja, a fé, ela não está ligada, a fé espiritual, ela não está ligada a algo visível, a algo que se possa ver. A algo que você possa estar tocando. O que vemos aqui, quando lemos o texto de João, capítulo 20, vemos Tomé dizendo para os discípulos, aqueles que haviam de fato tido um encontro com o Senhor Jesus, após ele ter sido morto e ressuscitado, ele aparece aos seus discípulos e diz a palavra do Senhor que os discípulos contaram para Tomé que havia encontrado o Senhor. Tomé ouviu aqueles discípulos falando, mas ele não acreditou. Ele disse: eu só acredito se eu tocar, se eu colocar a minha mão, se eu pôr o dedo, se eu tocar na mão dele e ver lá os cravos, ver lá, né, onde foi, porque ele sabia que Jesus Cristo foi crucificado. Então, se Jesus não aparecesse para ele com ainda suas mãos feridas, com seus cravos, ele disse o quê? Que não era o Senhor, não era o Senhor, poderia ser outra pessoa. Agora, de quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Tomé, irmão, aquele que passou o tempo andando com Jesus, aquele que conhecia a respeito da Escritura, onde os profetas falavam que haveria de vir o Messias, o Emanuel, aleluia, e que ele iria estabelecer o seu reino e que ele morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ele não estava atentando que agora estava se cumprindo a promessa. Amados, é preciso a gente ter fé, é preciso a gente crer,
né, para que veja as promessas se cumprindo. Quando o homem não tem a fé espiritual, que precisa ver alguma coisa, ele não consegue ter na sua vida se cumprir as promessas, porque ele não tem fé. Não tem fé. Agora existe um homem onde a palavra do Senhor nos fala que esse era um homem da fé. É conhecido como o pai da fé. E ele se chama Abraão. Lá no livro de Romanos, louvado seja o nome do Senhor, na carta aos Romanos, no seu capítulo 4, nós vamos ver a palavra do Senhor mencionando a respeito de um homem de fé, uma fé espiritual, uma fé do tipo de Deus, aquele que a palavra do Senhor nos diz em Marcos capítulo 11, que nós devemos ter a fé do tipo de Deus, igual a de Deus. Nós vimos que o nosso Deus é um Deus de fé. Aquilo que ele declarou aconteceu de conformidade como ele disse. O Senhor disse, haja luz e houve luz. E a luz passou a existir. Lá no princípio, você vai ver no livro de Gênesis, o Senhor declarando a palavra da fé e as coisas dando forma. E ele criou do nada, sabe? Onde não tinha nada, ele ali criou. Porque ele usou a palavra de poder, ele usou a fé. A palavra carregada de poder deu forma, trouxe a existência, trouxe a manifestação do poder de Deus. Quando nós olhamos aqui para Romanos, no seu capítulo 4, fala a respeito justamente de Abraão, aquele que creu contra a própria esperança. Se Abraão fosse um homem que tivesse uma fé natural, uma fé que precisa ver para crer, ele nunca teria na sua vida o cumprimento da promessa de Deus. Por quê? Porque ele teve que lidar com sintomas, ele teve que lidar com verdades. Amados, existe a verdade de Deus e existe a verdade natural. A verdade de Deus, muitas das vezes, amado, ela está aqui somente na palavra. Você não está vendo essa verdade se materializando. Mas é pela fé que você traz a manifestação da verdade de Deus na tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra vai edificar todos que puderem ouvir. Então, quando você estiver aí entrando, minha irmã, meu irmão, vai compartilhando. Porque mesmo que a pessoa não possa ver agora, depois ela vai ouvir. Depois ela vai ver esse vídeo e vai ser ricamente abençoada. Vai começar a desenvolver uma fé sobrenatural, uma fé espiritual. Porque a fé natural todos nós temos, mas a fé espiritual, Deus nos deu uma medida e foi colocada em nossos corações. E essa fé precisa ser edificada. Essa fé precisa ser desenvolvida para que possamos ver se cumprir na nossa vida as promessas de Deus. Não há como você ver, não há como você tomar posse das promessas de Deus sem você usar a sua fé. É necessário que você use a sua fé. É necessário que você tenha uma fé sobrenatural, uma fé espiritual, não uma fé natural. A fé natural, ela requer os sentidos. Ela precisa ver para crer. Ela tem que tocar. Você está entendendo? Então vamos ver aqui Romanos capítulo 4. A partir do versículo, louvado seja o nome do Senhor. A partir do versículo 18. Romanos 4, 18 diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, olha, ele não enfraqueceu na fé, ele creu contra a própria esperança. E você vai entender por que isso aconteceu na vida de Abraão. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto, aleluia, de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Louvado
seja o nome do Senhor. Olha aqui, nós vemos aqui na palavra do Senhor, glória a Deus, nos dizendo que Abraão creu contra a própria esperança. Ele estava lidando com uma verdade. Qual era a verdade que Abraão estava lidando? Com a verdade da sua realidade física, o seu corpo, como se encontrava. A Bíblia diz que Abraão já era idoso, já era velho, já estava com a idade avançada. E não somente ele, como também a sua esposa Sara. Mas a palavra do Senhor diz que Deus falou com Abraão. Deus falou para Abraão que ele seria pai de muitas nações. Ou seja, que ele teria filhos, que ele iria gerar, ele ia ser pai de muitas nações. Ele ia ter uma descendência. Quando Deus falou com Abraão, Abraão ainda era jovem, não tinha filho. Era já homem, porém ainda estava com seu vigor. Porém os anos foram se passando e o filho não chegava. E Sara também ia ficando velha, ia ficando idosa, até que chegou o ponto dela não ter nem mais a regra. Sara, humanamente falando, ela não podia gerar mais filho, assim como também Abraão por causa da velhice. Mas Deus havia feito uma promessa. E amados, Abraão, ele atentou não para o seu corpo, não para a sua realidade, não para a sua verdade. Amados, existe duas verdades. A verdade bíblica e a verdade natural. Aquela que você tem que lidar, aquela que você está vendo, aquela que você está sentindo. Por isso que muitas pessoas, elas têm dificuldade de receberem a cura. Elas têm dificuldade de tomar posse daquilo que Jesus já fez por ela. A palavra do Senhor nos diz lá em Isaías que Cristo levou sobre si as nossas dores e enfermidades. E pelas suas pisaduras nós já somos, aleluia, curados. Nós já somos sarados. Essa é a verdade bíblica. Mas muitas das vezes a pessoa está lidando com sintoma. A pessoa está dando com dor. A pessoa está vendo os sintomas no seu corpo, está vendo talvez na pele, talvez as pernas inchadas, o problema de circulação, as varizes. Ela está lidando com situações reais, mas aí tem que tomar a decisão. Você vai ficar com o que está vendo ou com a promessa de Deus, com aquilo que Deus falou? Eis aí a questão. Por isso que eu comecei essa live perguntando: que tipo de fé é a sua? A sua fé é uma fé natural? A sua fé é uma fé que está apenas crendo no que está vendo? A palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 4, no versículo 19, que Abraão ele não se enfraqueceu na fé. Isso quer dizer o quê, pastora? A gente pode enfraquecer na fé? Pode. Se você não se alimentar, se você não manter firme a confissão da sua fé, a tendência é você se enfraquecer na fé. A tendência é você começar a se questionar, até mesmo duvidar. Por quê? Porque existem coisas que a gente tem que lidar no tempo da espera. Você vai ter que lidar com, aleluia, com o tempo. Você vai ter que lidar com sintomas. Você vai ter que lidar com coisas que você está vendo, com coisas que você está ouvindo. Mas aí, o que é que vai fazer a diferença? O seu posicionamento de fé, de confissão, de convicção, de espera. Você está fundamentado na verdade bíblica, não na verdade natural, não naquilo que você está ouvindo, vendo, naquilo que você está sentindo, mas realmente se dispondo a crer naquilo que Deus falou. A palavra do Senhor nos diz que Abraão teve que lidar com o seu corpo que estava como amortecido. Ele já estava perdendo o seu vigor como homem, assim como Sara perdendo também a sua capacidade de gerar filho. Então, elas estavam chegando na idade avançada. Eles já eram velhos. Então, humanamente falando, de forma natural, não seria possível aquilo acontecer. Era necessário que houvesse o quê? A ação de Deus, a intervenção
de algo sobrenatural. Ou seja, o poder de Deus que está acima de reinos, governos, está acima de distância, né? Está acima de tempo. O poder de Deus está acima de tudo isso. Nós temos que confiar no Senhor. E eu quero incentivar você a firmar sua fé na palavra, a se alimentar, olhar o que a Bíblia diz a respeito disso que você tem buscado, a respeito disso que você tem esperado. Você tem que se alimentar na palavra, textos da palavra, versículos bíblicos que lhe garanta que essa promessa a qual você está aguardando do Senhor foi Ele mesmo que fez e Ele mesmo que vai cumprir. Que Deus é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que Abraão já estava com 100 anos e Sara estava avançada na sua idade. Mas mesmo assim ele não duvidou. Oh, amados, quantas das vezes a gente duvida, né? Quantas das vezes a gente fica duvidando do poder do nosso Deus, da bondade e da fidelidade do Senhor. E aqueles que duvidam, eles não recebem. Essa é a verdade. Quem duvida não recebe. Quem fica duvidando do que Deus pode fazer, não recebe. É preciso ter convicção, ter certeza. Aleluia. Mas, pastora, a minha fé é tão pequena. Eu sinto que a minha fé é pequena. Então, desenvolva essa fé. Faz ela crescer. Faz ela desenvolver. Como eu posso, pastor? Você pode estar se perguntando agora, né? Como é que eu posso desenvolver a minha fé? Está aqui em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você começar a ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, você vai desenvolver a sua fé. A sua fé vai crescer. A sua fé vai crescer. Fundamente a sua fé na palavra. Não coloque a sua fé no homem. Não coloque a sua fé em governos. Não coloque a sua fé em pessoas. Coloque a sua fé em Deus, na sua palavra. Ele mesmo nos diz, lá no livro de Números, que eis que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, não cumpriria? Louvado seja o nome do Senhor. Amados, essa palavra está aqui, aleluia, no livro de Números. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, no seu capítulo 19. Eu vou abrir aqui para que eu possa ler e abençoar a sua vida. Números, glória a Deus, aleluia. O capítulo, estou procurando aqui, capítulo 23, o versículo que é 19. Números 23, versículo 19, nos diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não faria? Ou tendo falado, não cumpriria? Oh, glória, aleluia. O nosso Deus, ele fala e ele cumpre. O nosso Deus, ele promete, mas ele é fiel para cumprir as suas promessas. Está lá no livro de Jeremias: eis que velo para cumprir a minha palavra na sua vida, na minha vida. Deus está velando para cumprir a palavra dele. Amados, diz aqui a palavra do Senhor em Romanos capítulo 4, versículo 20, que Abraão, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Todos os dias, Abraão tinha que lidar com os sintomas, com a realidade. Todos os dias, ele olhava para si mesmo e via o seu corpo, os dias se passando. Olhava para Sara e via que ela estava ficando velha. Agora imagine ter que lidar com isso. Mas a palavra do Senhor diz que Abraão, ele se fortaleceu dando glória, atentando não para ele. Ele não estava atentando para ele mesmo. Abraão estava atentando para a promessa. E eu estou aqui para falar para você, que já deixou de olhar para a palavra, que já deixou de olhar para a promessa, que está preocupado com o tempo, que está preocupado
porque já aconteceu na vida de Maria, de João, de Pedro, mas não aconteceu na sua vida. Eu estou falando para você que tem perguntado, Deus, quando será? Quando será, Senhor? Eu quero te dizer que há um tempo para Deus estar cumprindo as suas promessas. E está chegando promessa na vida daquele que se manteve firme e confiando e crendo na promessa do Senhor. As promessas estão chegando para se cumprir na vida daquele que colocou seu fundamento na palavra. Aquele que se agarrou às promessas. Talvez você tenha deixado de olhar para as promessas de Deus. Talvez você tenha deixado de crer porque já passou o tempo, já se passaram muitos anos e você fica se perguntando, mas Senhor, não seria no ano 2017? Talvez você tenha recebido uma palavra que seria no ano 2017 e nós já estamos no ano 2018 e ainda não aconteceu. Será que Deus se arrependeu? Será que Deus não vai manifestar a fidelidade dele? Não, Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou. A questão é que nós, muitas das vezes, estamos duvidando. É isso mesmo. Estamos duvidando, estamos colocando, questionamentos, estamos colocando razões, querendo justificar, muitas das vezes, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança. Mas eu tenho certeza, se você hoje reconhecer que precisa voltar a crer na promessa de Deus, a olhar para a sua palavra, as coisas vão mudar. As coisas vão começar a acontecer, porque Deus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Diz aqui a palavra do Senhor, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Havia convicção em Abraão, não havia dúvida. Veja que diferença da fé de Tomé para a de Abraão. Tomé disse, se eu tocar, eu creio. Se eu ver, eu creio. E o Senhor disse, Tomé, porque você viu, você creu. Bem-aventurados que não viram e creram. Olha, glória. Amados, a palavra do Senhor nos diz que o justo viverá da fé. O justo não viverá por vista, mas viverá pela fé na palavra do Senhor. E se tem uma coisa que Deus gosta de honrar, é fé de crente. Aleluia. É homens e mulheres de fé. Quando você age em fé, Deus quer honrar sua fé. Quando você age em fé na palavra, na promessa, declarando o meu Deus é fiel, o meu Deus é poderoso, o próprio Deus, ele se encarrega de cumprir, porque ele não quer que os seus filhos fiquem envergonhados ou tenham a fé frustrada. Não. Deus, ele está velando para cumprir a promessa dele na minha vida, porque ele é Deus. Receba essa palavra neste momento. Não sei se você está vendo agora, nesse fim de tarde, vai ver à noite, ou amanhã pela manhã. Mas o importante é que Deus preparou esse momento para falar contigo. Volte a olhar para as promessas. Deposite a sua confiança em Deus. Não duvide. Não duvide, porque Deus, ele é fiel. Não temas. Apenas creia. Mantenha firme. Lá em Hebreus, melhor dizendo, capítulo 10, versículo 23. Diz que nós devemos manter firme a confissão da nossa fé. Continue declarando. Talvez hoje você não tenha lembrado das promessas de Deus. Traz a memória. Comece a lembrar as promessas do Senhor. Comece a declarar em nome do Senhor Jesus Cristo. Está aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia! Guarde firme a confissão da vossa fé, da vossa esperança, sem vacilar. Porque aquele que fez a promessa, ele é fiel
para cumprir. Diz a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 10, versículo 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Amados, viver pela fé não é viver por vista. Viver pela fé não é viver tocando pelo tato. É viver crendo na promessa, na palavra, naquilo que Deus prometeu. E ele disse, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, Deus não tem prazer na alma que retrocede. E você sabe o que é retroceder? Voltar atrás. Retroceder é deixar de crer, é deixar de andar na fé, começar a dar para trás. Deus não tem prazer nas pessoas que retrocedem, que deixam de crer. Renove a sua fé nesse momento. Comece a declarar, mantenha a confissão. Pai, eu estou crendo, o Senhor é o meu Redentor, o Senhor vive. O Senhor é Deus, ainda que muitas das vezes eu tenha que lidar com o meu corpo, eu tenha que lidar com as minhas emoções, eu tenha que lidar com os sintomas, ainda que muitas das vezes eu tenha que lidar com aquilo que eu estou ouvindo, aquilo que eu estou vendo, mas eu continuo crendo que o Senhor fez a promessa e é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe. Mantenha firme a confissão da sua fé, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Mas se você tem uma fé de Tomé, não, pastor, eu sou muito racional, a minha fé, sabe, eu sou muito pé no chão, eu não sou de me levar por conversa, eu tenho que ver, eu tenho que realmente saber se aquilo é verdade ou não, os meus olhos precisam ver, eu preciso tocar mesmo para eu acreditar. Eu não me deixo levar, eu já fui muito enganada, eu já me iludi muito. Talvez você esteja aí com a fé doente já, uma fé traumatizada, uma fé doente, que já não crê mais em nada, devido a algumas coisas, a alguns episódios que você passou. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha irmã, com essa fé natural aí que você está dizendo, você não vai conseguir nada não. Você não vai ver as promessas se cumprir na sua vida com essa fé natural. Desenvolva uma fé fundamentada na palavra. A palavra do Senhor nos diz que Deus, ele é fiel. E toda a escritura é digna de toda aceitação. Deus não é homem para que minta. Na palavra do Senhor não há variações. Você não vai ver Deus falando uma coisa, daqui a pouco falando outra, e se contradizendo. Ainda que existam alguns textos parecendo ser contraditórios, mas quando você vai estudar, quando você vai se aprofundar, você vai entender por que ele falou aquilo, né? Você vai compreender porque o que é que queria dizer, o que o Senhor estava afirmando a respeito daquilo. Então nós precisamos ter a nossa fé no Senhor Jesus, fundamentada na palavra, atentando para a promessa, se desprendendo do mundo natural e procurando entrar na dimensão do mundo espiritual, procurando ver com os olhos de Deus, atentando não para o que as pessoas estão dizendo, mas o que Deus diz a seu respeito, para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Eu não sei qual é a área que você tem orado, tem pedido a Deus, mas com certeza, na palavra do Senhor tem alguma resposta, tem alguma promessa em relação a isso, que você pode se alimentar, você pode se agarrar e estar declarando, meu Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Que Deus te abençoe, uma ótima noite para você, que o seu lar seja visitado pelo Senhor, que grandes coisas Deus possa fazer na tua vida, que a sua mente seja agora livre e liberta de toda dúvida, de todos os questionamentos, que você tenha uma fé firme, uma fé fundamentada na palavra, que o seu coração hoje se receba do renovo de Deus, receba essa palavra no seu coração, que você possa entender que Deus está dizendo, eu te fiz promessa e elas estão de pé e eu ainda vou cumprir na tua vida. Fica na paz, Deus te abençoe. Um abraço e um beijo no teu coração.